Eu percebo as pessoas hoje muito esperando as coisas acontecerem, caírem do céu, uma confusão com espiritualidade, daquilo que é para mim tá guardado, e se é a vontade de Deus vai acontecer. Não é necessariamente assim. Somos seres humanos que fomos criados e dotados com inteligência, e o que cabe a nós, Deus não vai fazer. Bom, eu comecei como publicitário bem cedo, 15 anos de idade, sendo estagiário ali da indústria cosmética e farmacêutica. Ali eu já entendi o quão rentável era o mercado da beleza. Me formei em marketing e trabalhei por mais de 10, 15 anos para a indústria cosmética e farmacêutica. Então eu já vim com esse background nessa parte da velha guarda do marketing aí. E como eu sabia o quão rentável e vantajoso era o setor da beleza, uma vez eu comecei a namorar com uma garota, há cerca de uns 12 anos atrás, mais ou menos, e a mãe dela era dona de um salão. Eu falei, por que não dar uma oportunidade para mim? Sabe quando você quer conhecer algo novo, enfim. Dei esse passo, gostei do setor, iniciei por cabelo, maquiagem, essas coisas. Quando eu vi, eu estava dentro da Como que sobrancelhas. você entrou na micropigmentação, assim? Você teve alguma inspiração? Como que aconteceu? Inicialmente, eu comecei pelo cabelo. Quando eu vi que o cabelo não era aquilo que eu queria, eu entendia que, por ser artista, desenhar, pintar, o caminho era a maquiagem. O meu sonho era se tornar o cara das noivas. Aquele que cuidasse de editorial de noivas, que trabalhasse essa parte institucional e tal. E as sobrancelhas foi uma necessidade, cara. Não era um gosto, não era o que eu queria. Não dava pra fazer uma maquiagem legal sem a sobrancelha estar bacana. Fui fazer, entre aspas, um cursinho de forma despretensiosa para arrumar as minhas maquiagens. E, de fato, comprei uma pinça de R$10. Sabe quando você passa no mercado e tem aqueles potinhos ali, aquelas coisas? Bem no final, na hora de pagar no caixa, tô falando supermercado mesmo. Foi uma pinça daquela que eu comprei. E aí eu usava para limpar as maquiagens das meninas que eu fazia. E elas gostavam, e depois elas acabavam falando assim, olha, eu não tô precisando de maquiagem hoje, mas eu preciso que você refaça minha sobrancelha. Na época que eu comecei como designer, não tinha o profissional designer. Eu diria que eu fui um dos primeiros. E me fala uma coisa, o que te fez... Porque assim, a gente sabe que tem várias pessoas aí também que faz sobrancelha, faz maquiagem, e cara, estão sobrevivendo, né? E você realmente criou um negócio gigantesco. O que te fez ter essa virada de chave? Você tinha metas audaciosas? Ou foi acontecendo? Como é que foi essa transição? Eu confesso que eu não sabia exatamente que eu chegaria onde eu estou, mas eu tinha esse desejo de crescer. Lembro de uma fala minha quando eu tinha 16 anos. Eu estava passando de Uninho com meu pai. Meu pai tinha um Uninho CS verde e passou um Audi A3. Eu falei, um dia eu vou ter um carro desse, pai. Ele falou assim pra mim, para de ser arrogante, seja humilde. Caramba! E pra você ver como que são as crenças das pessoas. Seu pai não era empreendedor, ele não... Nada. Seu pai fazia Meu pai era metalúrgico. Tá. Um grande trabalhador, um cara honesto pra caramba, mas não entendia de empreender, eu não podia cobrar isso dele. E o meu pai era garçom, metalúrgico e garçom, fazia 4 turnos, né? E é engraçado que cerca de uns 2 anos atrás, quando eu cheguei de Ferrari, ele me deu um beijo, chorou, me parabenizou e foi mega humilde. Esse é um verdadeiro homem. Ele falou, ainda bem que lá atrás você não me ouviu. Uau. Que se você tivesse me ouvido, você não teria chegado aqui. Alan, você é uma referência, cara, pra quem tá assistindo aqui o canal, que tem pessoas que adoram apontar o dedo e falar assim, por exemplo, eu gravei o podcast com o Caio Carneiro. Aí teve um comentário ao cara, pô, mas o Caio Carneiro não conta que ele veio ele era favorecido, o pai dele tinha condição, ele era classe média. Meu, isso não tem nada a ver, porque eu tenho vários amigos que são classe média alta, os pais morrem, até deixaram algum dinheiro, mas os caras acabam com tudo. E você, entre vários empreendedores que existem no Brasil, é prova viva de que você pode sim, cara, sair do nada, sem um background aí de famílias de empreendedores. Se você tiver foco, fé e visão, cara, você pode chegar onde você tá chegando, Minha mãe é a vida inteira vendedora de sapato, da antiga rede Passarela, e o meu pai metalúrgico e garçom.
era assim, vou me matar para te dar estudo. E 2 exemplos de mega honestidade, foi isso que eu trouxe deles, que eu acredito que é uma das coisas mais importantes. Eu vejo hoje as pessoas dando honra apenas para pessoas que são mentores hoje, que deu uma dica ou outra. As pessoas mais importantes que fizeram eu chegar até aqui foi minha avó, meu pai e minha mãe. Se não fosse eles ter criado um caminho para que ficasse mais fácil para eu estudar, eu não seria quem eu sou hoje. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer as coisas que eu fiz porque lá atrás eles lutaram. Mas eu também recordo dessas barreiras. A minha mãe falou, filho, não vai fazer isso. Mas ela queria o que chamava de seguro. E eu queria crescer, eu queria ter carro, eu queria ter avião, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Eu tinha esse desejo ardente dentro de mim. Respondendo a sua pergunta, eu entendia que eu só podia ter isso. Primeiro, o mercado tinha que ser um mercado favorável. É óbvio que eu posso fazer a renda que eu quiser, independente do mercado que for, ok. Se eu vendo uma solução para o mercado, se eu vendo um produto que é uma solução, eu consigo. Mas como era um mercado, Brasil, 3º maior consumidor de cosméticos e beleza do mundo, eu entendi que era um caminho para mim. Segundo, eu entendi que a educação era um caminho de maior escala e mais rápido e exponencial do que fazer procedimento. E quando você percebeu essa virada de chave, que você poderia levar o seu negócio para a internet, quando foi essa virada de chave? Nós estamos falando... Eu entrei no digital há 5 anos, mas eu confesso que eu tive alguns bloqueios. Medo de piratear, de atrapalhar o presencial. Eu sempre trabalhei com presencial, grandes eventos, e aí a famosa pandemia foi... entre aspas, a melhor coisa que aconteceu para o nosso negócio. Eu me vi ali com um time de 50 colaboradores, um valor fixo mensal a ser pago muito alto de uma empresa. Eu falei, o que eu vou fazer se amanhã as alunas não podem sentar aqui? E aí eu me apressei para o digital. E aí nós nos surpreendemos que o que a empresa faturou e a quantidade de pessoas que a gente formou em 2 anos foi maior do que 8 anos de empresa. Uau! Cara, eu não sei se você poderia compartilhar aqui com o pessoal, que assim, a pessoa acaba se limitando, né? Mas eu falo assim, tudo é possível. Eu já fiz um lançamento de uma de nossas franquias. Em uma semana nós vendemos aí 6,6 milhões de reais. Qual foi seu maior lançamento digital do teu produto? Você poderia abrir faturamento? Posso. Cerca de 8 milhões e meio. Uau! 8 milhões e meio 8 em um milhões lançamento. E um lançamento. Show, cara. E um lançamento. De sobrancelhas. Caramba, meu. Nós fomos os pioneiros nisso. E mais do que isso, hoje nós somos os únicos que conseguem fazer um lançamento digital que, acoplado com ele, ela recebe os produtos que são essenciais para ela trabalhar. Nós literalmente vendemos uma profissão completa. Ela recebe a aula, ela recebe um kit que ela precisa e o suporte que ela precisa para tocar isso daí. E me fala uma coisa, tem pessoas que trabalham anos e às vezes não acabam encontrando a sua paixão. Quando que você descobriu a sua paixão? Você falou, cara, é isso que eu quero para minha vida. Qual foi esse momento? Ninguém acorda sabendo qual é a paixão, você vai precisar testar. Como eu te disse, eu era apaixonado por marketing, não estava insatisfeito com ele, mas sentia que eu não queria morrer atrás de um balcão de um computador cuidando do Photoshop. Apesar de gostar muito disso, não era isso que eu queria. Eu fiz um teste, tava tudo bem, eu olhar e falar, não foi isso, né? Como não foi com o cabelo e de repente chegou nas sobrancelhas. Então eu acredito o seguinte, quando se fala de paixão e quando se fala de propósito, a gente encontra no caminho. A gente encontra no caminho. E aquilo que você acredita, às vezes, que ele não é, mas ele te leva para aquilo que é o que você quer. Eu percebo as pessoas hoje muito esperando as coisas acontecerem, caírem do céu, uma confusão com espiritualidade, daquilo que é para mim tá guardado, e se é a vontade de Deus vai acontecer. Não é necessariamente assim. Somos seres humanos que fomos criados e dotados com inteligência, e o que cabe a nós, Deus não vai fazer. Eu tive um entendimento desde cedo daquilo que ativa Deus conosco, e é uma palavra chamada disposição. Deus procura pessoas dispostas. Então eu imaginava que Deus procurava o mais inteligente,
ou mais preparado, e não é necessariamente isso. Ele procura o mais disposto. Baseado na sua disposição, ele te prepara para entregar. Então, assim, não é porque as suas condições à sua volta não estão favoráveis, não é porque se tudo à sua volta não é favorável para um futuro perfeito, não significa que não vai ser. Tudo depende da minha disposição sobre aquilo que eu quero e é assim, de fato, eu vou ter. As pessoas riram de mim quando eu comecei com esse papo de sobrancelha. E hoje, quando fala de Ferrari, de mansão, de banco que nós compramos e tudo isso, as pessoas falam, como que chegou a esse ponto? Né? É sobre disposição. Exatamente. Alan, e quais são os pré-requisitos para alguém que queira empreender nesse segmento de micropigmentação? Bom. Quais as características dos teus alunos? Pô, eu tenho que saber já, eu posso vir cru, eu tenho vontade, como que você... Primeira coisa maravilhosa dessa pergunta que você fez é o seguinte, as pessoas acreditam que quando se trata de algo artístico, ela precisa de dom e talento. Não precisa, cara, ela precisa de método. Se eu tirar um tempo com você, eu te ensino a desenhar, eu te ensino a tatuar, porque é sobre método. O que é método? É uma receita. Você cozinha? Não. Mas se pegar o livro de uma receita e mostrar o passo a passo, a hora certa de cada coisa, a frigideira certa, a temperatura certa de fogo, e com mais treino em cima do método vai dar certo. Então, primeira coisa, não é dom e talento, é método. Segundo, eu diria que é uma profissão maravilhosa, que ela está vindo de encontro com 2 pontos hoje. A pandemia, várias pessoas perderam emprego. Eu não sou contra a faculdade porque eu fiz, mas hoje é o mínimo de pessoas que querem, entre aspas, perder 4, 5 anos. Essa profissão, em uma semana, você está preparado a começar a ganhar dinheiro. E faculdade não te prepara para ganhar dinheiro. De forma alguma. E a mulher que foi mandada embora de um restaurante, ou que era enfermeira, o que quer que seja na pandemia, ela não tem mais 4 anos para perder, ela tem um filho em casa para cuidar. Com certeza. E a terceira base mais importante, ela vai ter uma profissão que vai ganhar mais rápido? É uma profissão que tem saída, porque as mulheres consomem beleza? Perfeito. Mas o terceiro e mais importante, ela não precisa sacrificar a família porque ela faz o horário dela. Eu trabalho cedo, ou eu trabalho à tarde, ou eu trabalho à noite, eu crio a minha agenda. O pré-requisito é o seguinte, é a disposição, é o querer. Vai ter que ter um método, como nós temos o nosso método, né? E vai ter que, de fato, eu não digo ser um vendedor chato de ficar batendo de porta em porta, mas como você sempre fala e você ensina também, o produto ele não se vende sozinho, precisa de uma disposição da pessoa. É sobre ela fazer em uma moça, olha, eu vou te fazer de forma gratuita, mas indica para uma outra para mim. Então, eu não gosto de mostrar, é possível você ganhar? É possível você ganhar muito? Sim. É possível você ficar multimilionário? Sim. Mas você vai precisar pagar o preço. Eu não gosto de passar essa ideia das coisas fáceis, eu gosto de passar da ideia das coisas simples, não fáceis. E eu sei que a sua jornada, você chegar onde você chegou, não é fácil com esses números tão expressivos, mas qual foi o maior desafio que você encontrou durante essa sua jornada? Eu mesmo. Se eu voltasse no tempo, eu teria tomado decisões antes. Então o problema não é banco, o problema não são as pessoas, somos nós mesmos. Porque eu entendi que cada não que eu tomava, eu estava mais perto de um sim. As pessoas tomam um não hoje, elas entendem que é para elas parar. Eu não, eu tomava um não, eu bati em outra porta.